homem e as vestes de Deus. Amém? Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem semeado no nosso coração. Obrigado, Deus, porque é através dela que nós temos vida e vida eterna. É através da tua palavra, Pai, que nos mostra a verdade, que é vida para nós, ó Pai. É que nós podemos caminhar, ó Pai, todos os dias. E que nessa noite o Senhor revele aos nossos corações, ó Pai, ao coração do meu irmão, da minha irmã que está em casa, Pai, o teu propósito através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor use da minha boca, Pai, para abençoar cada um que está assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com cada um a respeito da nudez do homem e a respeito da veste do Senhor. Quando nós paramos para pensar nesse cenário de dias que estamos vivendo, nós podemos nos perguntar: qual é a nossa proteção? Qual é aquilo que nos protege hoje? É a água e o sabão? Quando lavamos as nossas mãos para podermos matar o vírus? Ou é o álcool em gel? Ou agora é a máscara para não nos contaminarmos? Qual tem sido a tua proteção? Qual é a proteção? O que é aquilo que te protege do mal desses dias? E se olharmos para o exemplo dos campos, nós podemos ver as árvores, que tem como proteção as suas vestes, as suas folhas, que quando chega o seu tempo certo, floresce, tem as suas folhas verdes, dá os seus frutos lindos, coloridos, bonitos, onde todos querem estar perto, onde todos querem estar junto, onde muitas vezes as pessoas querem até tirar um selfie debaixo daquela árvore, para mostrar que aquele lugar é lindo, para mostrar que aquela árvore é bonita, para mostrar que aquela árvore é formosa, ela é forte. Muitas vezes nós
vemos árvores nesse tempo e queremos nos aproximar dela. Mas, quando chega o tempo em que as árvores perdem as suas folhas, quando chega o tempo em que as árvores, elas perdem os seus frutos, começam a perder a sua beleza, elas ficam desnudas, elas ficam nu. E por isso, as pessoas olham para as árvores e dizem: veja que árvore feia, veja que árvore sem futuro, aquela árvore logo vai morrer, aquela árvore não terá mais fruto, olha como ela está seca, olha como essa árvore não tem vida. E assim somos nós, eu e você. E eu quero nessa noite, em 3 pontos, traçar alguns aspectos daquilo que nós temos feito, fizemos e podemos fazer para melhorar a nossa situação de nudez. Amém? Então, o nosso primeiro ponto é os aspectos que antecedem a nudez. O primeiro aspecto está no versículo 2 a versículo 5, que é o diálogo com o diabo. Muitas vezes, o que antecede a nossa nudez é o diálogo com o diabo. Nós percebemos aqui no texto que a serpente chega para Eva e começa a dialogar com ela. Será que foi isso que Deus disse? Será que foi isso que Deus falou? Por que vocês não podem comer? E nós lendo, percebemos que Eva vai dando corda. Nós vemos que ela vai dialogando. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã: não tenha diálogo com o diabo. Porque quando você começar a ter diálogo com o diabo, tenha certeza de uma coisa: com certeza, ele vai te enganar. Ele vai te enganar, porque o diálogo com o diabo só tem um vencedor, e o vencedor é ele. Não tenha diálogo com o diabo. O segundo aspecto do nosso primeiro ponto é suspeitar da palavra de Deus. E lendo esse texto, no versículo 6, eu achei algo interessantíssimo, que diz assim: quando a mulher observou que a árvore era realmente e parecia agradável ao seu paladar, então ela foi lá e tomou do fruto. Então isso nos mostra que antes ela não tinha observado essa árvore. Deus disse: ó, vocês não podem tocar, vocês não podem comer do fruto da árvore que está lá no meio do jardim. Eles nem foram lá para ver. Eles não suspeitaram da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha dito como verdade. E muitas vezes nós fazemos isso, suspeitamos da palavra de Deus. Será que é verdade? Eu vou dar mais uma olhadinha de perto para ver se isso realmente pode acontecer. E caímos naquele ditado: pagar para ver. E eu quero te dizer: não pague para ver. Não pague para ver aquilo que o diabo pode fazer na sua vida, porque ele pode arruinar a sua vida, ele pode acabar com você. Suspeitar da palavra do Senhor, suspeitar daquilo que Deus já disse como verdade, vai fazer com que você anteceda a sua nudez. A Eva aqui, a mulher, ela tem um diálogo com a serpente. Então ela, depois que a serpente falou isso, acho que eu vou lá observar essa árvore, para ver se ela é isso mesmo. E ela então vai lá, e a Bíblia diz que ela observa agora mais de perto a árvore. Ela olha a árvore e fala: nossa, mas realmente, eu nunca tinha parado para olhar, essa árvore é bonita mesmo. Esse fruto, olha como esse fruto é bom. E a Bíblia diz que ela consegue ver e consegue sentir no seu paladar, antes mesmo de comer a fruta, que a fruta era boa, que poderia trazer para ela sagacidade. Então o que ela faz? Ela pega, ela toma do fruto. E aí partimos para o terceiro aspecto. Ela comete então o pecado. E qual é esse pecado? A desobediência. Então, o que antecede a nossa nudez é, primeiro, o diálogo com o diabo. Segundo, suspeitar da palavra de Deus. E em terceiro, o pecado.
Quando você começa a praticar estas coisas, você pode ficar tranquilo que você está caminhando para a nudez, que você está caminhando para a desobediência, que você está caminhando para o pecado. Você vai ficar nu, você não vai conseguir, porque num diálogo com o diabo ele sempre vai te vencer. Ainda mais se você suspeitar e der ouvidos a ele e for realmente conferir aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou é verdade, e verdade não se brinca mais, não se fala. Jesus, quando ia falar com as pessoas, ele sempre dizia: em verdade e em verdade vos digo. Para que isso? Para confirmar tudo aquilo que era já verdade. Mas muitas vezes nós ainda suspeitamos. Será mesmo que é verdade? Eu vou conferir, eu vou ver. Ou você crê no Senhor, na palavra dEle, naquilo que Ele já te disse como verdade, ou você não crê. Em outros termos, nós podemos dizer: não seja um crente meia boca. Fique duvidando do Senhor, fique duvidando se o que Ele disse realmente é verdade ou não. Será que eu preciso mesmo cumprir? Será que eu preciso mesmo obedecer? Será que é necessário fazer isso, pagar esse preço? Será que é necessário mesmo orar? Será que é necessário mesmo ruminar a palavra? Será que é necessário orar incessantemente? O Senhor disse que é. Ele já deu uma ordem, Ele já estabeleceu o princípio. Não burle essa lei, senão você está caminhando para a nudez. E antes da nudez, como eu disse, isso antecede a nudez. E agora, o homem nu. Os aspectos de agora uma pessoa nu, citei 3. E o primeiro deles é encobrir o pecado. No versículo 7, do texto que nós lemos de Gênesis 3, diz assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Quando eles tomaram do fruto e descobriram que haviam pecado, haviam errado, agora o que lhes resta? Estamos nus. O que precisamos fazer? Nos encobrir. Precisamos agora encobrir o pecado que está sobre nós. E é exatamente isso que muitos têm feito nesses dias. Errado, porque desobedeceram antes, porque já vinham antecedendo a nudez, e agora estão nus, estão despidos da glória, estão sem nada. E agora o que querem fazer é encobrir o seu pecado. Querem encobrir o seu pecado. E encobrindo o seu pecado, vão passar para o segundo aspecto: esconder-se de Deus. O versículo 8 ao versículo 10 vai dizer que o homem e a mulher se esconderam de Deus, porque Deus estava naquele lugar. Deus anda ali e começa a chamar: homem, Adão, Eva, onde vocês estão? Cadê vocês? Eles então agora, apesar de terem encoberto o seu pecado, eles mesmos vão se esconder. Eles se escondem e não tem mais para onde ir. E isso acontece nas nossas vidas muito e muitas vezes. Diariamente pessoas estão se escondendo de Deus. Diariamente pessoas estão escondendo o seu pecado, achando que Deus não está vendo. Deus está vendo a sua nudez. Deus está vendo tudo aquilo que você tem feito. E se você não tomar cuidado, Ele vai te encontrar. E quando nós falamos de se esconder, nós pensamos que o pecado nos leva a um sentimento de exclusão diante de Deus. Quando falhamos, quando erramos com qualquer coisa diante de Deus, fica quietinho, senão ele vai achar nós. Ele sabe onde você está. E agora que você está nu,
O pecado está na sua porta, o pecado está na sua casa, na sua vida. Você tem vergonha, você tem medo. Esses dias aconteceu um fato que eu fiquei remoendo isso. E pensando nessa palavra, eu quero compartilhar com vocês. A minha filha, esses dias, ela foi brincar na casa de um amiguinho do lado de casa, vizinho assim. E ela apareceu lá em casa com um anel no dedo. E ela tem os anéis dela lá, e brincando, ela veio e falou assim para mim: papai, o meu amiguinho quer o meu anel. Eu falei: não, mas não é seu? Ela falou: é. E a minha esposa falou assim para mim: esse anel não é da Elisa. Eu falei: ela está desde cedo com esse anel. Ela falou: não, não é. A Elisa deve ter achado esse anel lá na casa do menininho e está com esse anel no dedo. Ponto. Quando chegou no final da tarde, ela veio para casa e tudo mais, foi tomar o banho, e aí eu fui para dar banho nela, e ela estava com esse anel no dedo. Eu lembrei e falei: vou perguntar. Perguntei para ela, falei: filha, de quem é esse anel? Ela falou assim: é do Benjamin. Eu falei: por que está com você? Não, mas ele não queria mais o anel. Eu falei: mas você pediu para ele o anel? Você pediu, você falou que você ia pegar o anel? Ela falou: não. Eu falei: mas então, filha, não pode fazer isso. Você pegou algo do seu amigo sem pedir, não pode, isso é feio. E conversei com ela, ela tomou banho e tudo mais, e aí, depois de trocada, aí eu fui conversar com ela e falei para ela: ó, amanhã você vai pegar esse anel e vai devolver para o seu amigo. Ela falou: tudo bem. E aí, o que mais foi interessante, eu disse assim para ela: agora, abre a sua mãozinha. Ela abriu a mão, eu coloquei o anel na mão dela e disse assim para ela: agora você vai orar e pedir perdão para o Papai do Céu porque você fez isso de errado. Sabe o que a minha filha fez, irmãos? Ela começou a chorar. Ela começou a chorar e não parava mais. E eu disse para ela: filha, o que aconteceu? Ela falou: papai, eu não consigo orar. Eu falei: filha, mas você precisa orar, você precisa pedir perdão para Deus. Ela falou: eu não consigo. Eu falei: por quê? Sabe o que ela me disse? Eu estou com vergonha de Deus, porque eu fiz isso. Veja que uma criança de 4 anos, uma criança inocente, ela entende quando ela está errada. Ela sabe que o que ela fez é errado. O que a minha filha, como ela estava naquele momento, diante de Deus, nu. Por quê? Porque foi se despindo de tudo. Ela errou, e agora, para se esconder de Deus, ela não quer orar, ela tem vergonha. Então ela diz: não, eu não vou orar, porque eu estou com vergonha de Deus. Eu falei: filha, mas você precisa orar, o Papai do Céu vai te perdoar. Aí ela chorou mais um pouco, até que ela disse: não, tudo bem, papai, então eu vou orar. Ela orou, irmãos, e confessou que tinha errado, pediu perdão para o Senhor. Logo em seguida, ela enxugou as lágrimas, abriu um sorriso no rosto e falou assim: papai, vamos brincar? Sabe o que é isso? Quando você está nu, mas você pede perdão ao Senhor, Ele te veste novamente. Você volta a ter a alegria que você não tinha antes. Os aspectos vão só aumentando. E o terceiro aspecto de quando estamos agora nu é a perca da pureza. É aquilo que uma criança de 4 anos é pura. Nós acabamos perdendo. Jesus disse: se vocês quiserem entrar no céu, no reino do céu, vocês precisam ser igual a uma criança pura de coração. Senão vocês não vão entrar. Muitos têm achado que perder a pureza é simplesmente só perder a inocência. Não, perder a sua pureza muitas vezes está relacionado em várias coisas. Está relacionada principalmente ao seu caráter, a quem você é. O diabo tem entrado em casas, irmãos e irmãs, e tem tirado o caráter de pessoas. Nesse tempo de pandemia, onde nós estamos fazendo os cultos online,
Tem pessoas que neste momento agora, ao invés de estarem na sua casa cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra, estão assistindo qualquer outra coisa, menos o culto. Estão fazendo qualquer outra coisa, menos adorando ao Senhor. E caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Quando o culto está rolando, você vem ao culto. Mas será que esse é o seu caráter de adorador? Será que isso é realmente o que você faz? Esses dias, conversando com a minha esposa, nós começamos a falar sobre toda essa situação e chegamos a um ponto. E dizemos assim, agora Deus vai começar a separar aqueles que têm e aqueles que não têm caráter diante de Deus. Aqueles que estão vestidos com as vestes do Cordeiro e aqueles que estão nus. Aqueles que estão nus diante de Deus. Aqui o homem, depois que peca, ele perde a sua pureza. E agora, perdeu-se a pureza, tudo é culpa dos outros e não tratamos mais com a verdade. É isso que acontece. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 12, nós não lemos lá, mas está escrito assim: disse o homem, foi a mulher que me destes por auxiliadora, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. O que Adão está fazendo aqui, irmãos? Ele está colocando a culpa na esposa, ele está colocando a culpa na mulher, dizendo, não foi eu que fiz errado, foi ela que fez, foi quem o Senhor me deu como auxiliadora. Percebe que a nudez do homem começa agora a colocar a culpa nos outros, começa a jogar o seu erro em cima dos outros. Se de repente você tem jogado erros em cima das pessoas, cuidado, você pode estar nu. Cuidado, você pode estar nu diante do Senhor. Avalie-se a si mesmo e veja se você não está nu diante de Deus. Deus nos oferece, através da aliança com Jesus, novas vestes para que possamos caminhar neste mundo mau e resistir aos ataques do diabo. Primeiro, aquilo que antecede a nossa nudez. Segundo, os aspectos da nudez. E agora, as vestes de Deus que vêm sobre nós. As vestes de Deus que vêm para nos limpar, para nos purificar. Mas antes dessas vestes, dois aspectos. Antes das vestes, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, vão dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O primeiro momento para que você consiga as vestes do Senhor é que você fique firme, que você fique fortalecido no Senhor, para que você confie na sua força, no seu braço. O que a mulher fez lá no Jardim do Éden, ela duvidou, ela foi, vou lá ver se a árvore é realmente gostosa, se os frutos que se tem lá são verdadeiramente gostosos. E então ela chega e diz, realmente o diabo tem razão, realmente a serpente tem razão, o fruto é muito bom, o fruto olha que fruto bonito, chegou a me dar água na boca. Muitas vezes nós não estamos firmes, mas queremos as vestes do Senhor. Precisamos estar firmes em Deus e confiar na força do seu poder. O versículo 12 de Efésios 6, 12 e 13 diz: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Com essas vestes nós vamos estar inabaláveis.
Se confiarmos no Senhor, se permanecermos na sua força, do seu braço, do seu poder, nós poderemos vestir sim as vestes, a armadura do Senhor. E estando com elas, diz a Bíblia, que vencido tudo, permaneceremos inabaláveis. Será que você tem permanecido firme? Será que você tem permanecido inabalável depois de um dia de tribulação? Como tem estado o seu coração nesse dia? Será que nós podemos olhar para o dia de hoje mesmo, de todas as tribulações que você passou? Será que neste dia você confiou no braço do Senhor? Será que neste dia você confiou na justiça do Senhor? Naquilo que Ele pode fazer por você? Naquilo que Ele tem estabelecido sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? E Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. A nossa luta não é contra pessoas, irmãos e irmãs. A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso patrão, a nossa luta não é contra o pastor, a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quase que não sai regiões. A nossa luta é contra isso. Eu vejo muitas pessoas fazendo como Adão, empurrando a sua culpa para outros. Mas não foi eu que fiz, a culpa não foi minha. Esses dias eu vi no Instagram um memezinho. 3 homens dentro de um barco. 2 tentando tirar a água do furo do barco. O barco tinha furado e estava entrando água dentro do barco. 2 tentando tirar água com um balde e um sentado com o braço cruzado. Um disse assim: você não vai nos ajudar? O que estava com o braço cruzado disse assim: não foi eu que fiz o furo. Percebe? Nós estamos assim nos dias de hoje. Não foi eu que fiz. Tô nem aí. Sabe como você está? Você que pensa desse jeito, você está nu diante de Deus. Você está escondido. Mas Deus quer que você esteja diante dele. E para estar diante dele, o nosso segundo aspecto é tomando posse das vestes, tomando posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O versículo 14 de Efésios 6 em diante diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, irmãos, para que nós tenhamos de volta as nossas vestes, aquilo que o diabo roubou, e de repente o diabo te roubou outras coisas. Eu não sei o que foi tirado de você. De Adão e Eva foi tirado o jardim do Éden. Eles viviam uma vida maravilhosa naquele lugar, mas porque antecedendo a nudez deram ouvido, dialogaram com o diabo. Não escutaram aquilo que Deus tinha falado, suspeitaram da palavra do Senhor. Caíram no erro, caíram no pecado. Eu não sei o que o diabo tem tirado ou tentado tirar de você. Mas de uma coisa eu sei: se você permanecer firme no Senhor, se você permanecer firme, fortalecido nele, na força do seu poder, você vai conseguir vestir todos os dias a armadura do Senhor, as vestes do Senhor, e você vai se proteger. E se protegendo, nada pode alcançar você, nada pode te atingir.
nada pode fazer com que você perca o foco. Vimos aqui, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que serve, queridos, o capacete da salvação? Para que os dardos que o diabo jogar sobre a sua mente não te atinja, não te deixe desnudo, não te deixe nu a sua mente. Pessoas têm andado com a sua mente nu. A mente de pessoas tem sido assim, vista para todos verem. E quando isso acontece, ela faz o que qualquer pessoa pede. Anda para qualquer lugar, se esconde em qualquer lugar, como se Deus não fosse te encontrar, como se Deus não fosse te achar. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, versículo 18 de Efésios 6, orem em todo tempo no Espírito. Ore em todo tempo no Espírito. É isso que vai nos levar adiante, com todo tipo de oração e súplicas. E para isso, vigiem com perseverança e súplicas por todos os santos. Tudo aquilo que nós pensamos e queremos, precisamos estar alinhados com o Espírito Santo de Deus. Precisamos estar orando sempre em espírito. Precisamos sempre estar preparados, com o nosso escudo da fé ativado. Se Adão e Eva tivessem com seu escudo de fé, de obediência, preparado quando a serpente veio, quando o diabo veio e lançou na sua mente aquelas flechas, os seus dardos inflamáveis, com certeza, eles não teriam negociado as suas vestes. Eles não teriam negociado aquilo que Deus deu para eles de tão precioso. Certamente, em algum momento da sua vida, você já negociou as suas vestes. Você já negociou aquilo que o Senhor te deu. De repente, você já negociou a sua santidade. De repente, você já negociou com o diabo a sua honestidade. De repente, você já negociou com o diabo o seu caráter. Você já pode ter negociado várias coisas com ele. Mas hoje é momento que o Senhor te chama para tomar as vestes, a armadura do Senhor, para que você esteja protegido, para que isso não aconteça mais, para que quando o diabo vier até você dizendo, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que acontece? Você não vai querer nem diálogo com ele, você não vai querer nem conversa, você vai fazer isso. Para trás de mim, Satanás. Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Eu não quero nada com você. Mas o que eu estou te oferecendo é bom, mas eu não quero. Eu não quero. As pessoas têm brincado muitas vezes com o diabo, achando que vai vencê-lo. Porque está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas também tem um outro texto que vai dizer que nós precisamos ter cautela com o diabo. Precisamos ter cautela, porque senão ele vai nos enganar. E tem muitas pessoas que infelizmente estão dentro da igreja e estão enganadas por Satanás. Estão enganadas pelo diabo. Negociaram as suas vestes. Hoje Deus quer fazer com você um concerto. Ele quer que você renove a sua aliança. Ele quer que você renove as suas vestes que você deixou para trás. Tudo aquilo que você se despiu lá atrás por conta do pecado, por não ter dado ouvido àquilo que Ele te disse. Ele está te chamando nessa noite para fazer isso, para que você retome as suas vestes, para que você retome a sua caminhada com Ele, porque Ele sabe os planos que traçou a respeito, Ele sabe tudo aquilo que Ele escreveu ao seu respeito, sobre você, planos de te dar um futuro melhor, planos de te dar vida
e vida em abundância. Planos de te dar uma vida eterna. Planos de te fazer prosperar em tudo. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nu, você não vai chegar a lugar algum. Nu, nós não chegaremos a nenhum lugar. Alessandro, por favor. E para nós concluirmos, eu quero dizer que tudo que precisamos para estarmos fortes, bem vestidos e saudáveis como a árvore na primavera e conseguirmos lutar contra os ataques do diabo, é revestindo-nos das armaduras do nosso Deus. A pergunta é: você quer ser como uma árvore formosa? Você quer estar vestido de tudo aquilo que Deus preparou para você? A pergunta que eu tenho para te fazer neste dia é: como você está nesse dia? Revestido da armadura de Deus, ou você tem andado nu diante de Deus? Como você tem estado nesses dias? Em dias onde você precisa adorar o Senhor da sua casa, onde você não tem mais dentro da igreja o contato com os irmãos, e que nós sentimos muita falta disso. Você não tem mais o abraço, o aperto de mão. Muitas vezes você não tem aquele conselho que você queria após o culto. Mas agora é o momento onde o Senhor quer te devolver as vestes. E você que está nu, eu quero que você reflita nessa noite sobre tudo que Deus tem feito, sobre tudo que o diabo tem te oferecido, e te perguntar: você tem aceitado? Você tem trocado as suas vestes, as vestes que Deus te deu, a armadura que Ele já colocou em você, por algo que vai ser passageiro? Por algo que não vai mais ficar em evidência na sua vida? Ou você quer tomar posse dessa armadura e viver uma vida próspera no Senhor?